Bom, eu me chamo Claudete Júlio, tenho uma história que começou, na verdade, com meu pai, né? Meu pai era uma pessoa humilde, veio para São Paulo vindo do Nordeste, né? Que ele é de Pernambuco, para São Paulo e trabalhou em obras, desde servente, pedreiro e depois, na época que eu estava na época de escolher uma faculdade, ele já era administrador assim da empresa, empreiteiro de obras. Então eu sempre tive obras na família, né, assim. E na época de escolher uma faculdade, fui para arquitetura, que era o curso que mais se aproximava de mim, e esse foi o meu caminho. Isso em 1977, e acabei vindo estudar para Santos, né? Nasci no interior de São Paulo, morei em São Paulo e depois acabei vindo para o litoral. Essa fase que eu estudei em Santos durante o curso, 5 anos, né? Eu gostei muito do litoral, gostei muito da praia e não me via mais voltando para São Paulo, apesar dos meus pais morarem lá ainda. E por questão de destino, tudo, meu pai resolveu vir para Praia Grande, porque a gente já tinha casa aqui de temporada, tinha uma casa pequena e tudo. Ele resolveu, na verdade, vir para cá, para iniciar a construção de casinhas, porque ele achava que era um meio de ele mudar um pouco mais a vida, né? E ficar trabalhando aqui no litoral. Me formei em 1981 e, assim, devo muito ao meu pai porque, na verdade, quando estava em casa, fazendo projeto de casinhas para ele, e ele falou, me chamou, né? Falou assim, Claudete, vamos alugar esse imóvel de frente para o mar? Era uma casa, que esse lugar que a gente está aqui é de 1957, na verdade. E era uma casa de veraneio de um pessoal que tinha dinheiro e tinha uma casa aqui na Praia Grande para passar temporada. E eu falei, bom, ele falou, põe o imobiliário, você põe o escritório. Eu falei, tá bom. Aí viemos para cá, alugamos aqui, a gente pode ver depois, se tiver oportunidade, você vai ver as fotos de como era isso aqui, tudo areia, a frente para o mar era areia, as ruas laterais areia e grama, não tinha nada. E essa minha escolha de ficar na Praia Grande foi assim uma escolha muito difícil, na verdade, porque quando você estuda, você tem um grupo de amizades, você tem muita gente, a gente tinha grupos assim que tinha assim, ideia de você empreender outras coisas, entendeu? De ir para São Paulo, fazer um escritório e tudo mais. Mas aí eu falei, bom, meu pai vai para Praia Grande, vou para lá, entendeu? Mesmo com toda essa situação que a cidade não tinha nada, não oferecia nada, não tinha estrutura nenhuma. E foi muito difícil, meu pai teve sócios nesse início também, tanto é que os sócios aguentaram 6 meses. Tipo assim, não se vendia nada, nada se fazia. Era muito devagar a praia, não tinha condição. Nesse caso, meu pai falou assim, bom, eu vou continuar. Eu não fazia projeto para ninguém. Os poucos projetos que eu tinha era dele mesmo, né? Assim, em termos de casinhas, fazer um grupo de 2 casas, 3 casas. Aí. E a parte imobiliária com um pouco mais que avançou, né? A parte imobiliária avançou um pouco. E o sócio que tinha Cresce na época saiu também. Ele falou, Claudete, você não quer tirar o Cresce? Eu falei, bom, aí para ajustar o contrato social e tudo mais, eu falei, vou tirar. Então o Cresce, tirei Cresce e a parte de arquitetura não ia. Aqui na parte da imobiliária a gente acabou melhorando um pouco o mercado, a gente vendia terreno para construtor também que estava nesse procedimento de início, né, na praia, vendia terreno e eles construíam e tudo mais, e a gente vendia os imóveis. Até que um dia, assim, até tem agradecimento especial para o seu Nestor Mazotti, da Mazotti Construtora, que hoje é uma construtora gigante, que os filhos já encamparam também, né?
E eles não estão mais aqui na Praia Grande, mas eles se tornaram muito gigantes. Mas a história começa com o pai deles aqui na praia. Então, e ele vendia casinha aqui e comprava terreno aqui. E aí um dia, conversando com ele, ele falou assim: Claudete, vou fazer o meu primeiro prédio. Eu falei: quantos andares, seu Nestor? Ele falou: vou fazer 3. Eu falei, fiquei olhando para ele, né, um tempão. Eu falei assim, na mesa aqui na frente, que eu atendia como corretora, na verdade. Aí eu fiquei olhando para ele e falei: seu Nestor, você não quer fazer um estudo comigo? Aí ele pegou, ficou me olhando também um tempo, parado, porque ele já me conhecia uns 3 anos. Aí ele falou: Claudete, sabe que eu esqueci que você é arquiteta? Eu falei: então, eu sou arquiteto, o senhor não quer fazer um estudo? Aí eu faço sempre com o meu desenhista, mas pode fazer sim, pode fazer um estudo para mim. Aí fiz o estudo. Aí o desenhista dele não desenvolveu, né? Eu fiz um estudo de um prédio em 3 andares com sacadinha L, sabe? Assim, Falei, ele falou: não, vamos construir. Aí ele começou a construir e vendeu tudo. Aí comprou um outro terreno, fiz o projeto, um segundo projeto. Aí comprou um outro terreno, terceiro projeto. E foi indo assim. Então e depois dele, os construtores começaram a chegar e eu comecei a desenvolver assim a parte de arquitetura, e tinha épocas que tive muita coisa assim construindo ao mesmo tempo, né, como arquiteta. Uma das batalhas aqui de todo o pessoal ligado com obras, os construtores, os arquitetos, tudo, a gente chegou a formar vários grupos, né, de trabalho para mudar um pouco a situação disso. E na época o Mourão, ele era vereador e saiu em batalha para a campanha de prefeito, né? E isso já, não me recordo exatamente a data, mas nessa projeção dele, os construtores, os arquitetos, os profissionais da área, queria mudança, né? Porque a Praia Grande não tinha nada. Essa praia aqui, esse calçadão, não existiam. Era tudo, até através de fotos, você pode ver depois, foto assim, o quiosque era 4 tábuas de madeirite, então parecia mais uma favelinha que foi posta ali do que nada, né? Então tinha um problema também turístico, né, deficitário dos ônibus, muito avolumado o turismo de um dia. Isso foi uma das primeiras coisas que ele conseguiu, né, tirar. E a cidade foi crescendo. A gente veio de uma origem mais humilde, né? E quando cheguei na faculdade de arquitetura, eu percebi que o pessoal de arquitetura mesmo, ele já tinha uma linha assim, era filho de artista, eram pessoas diferenciadas de mim, assim. Mas eu levei o curso, né, tranquilamente, não tanto porque, você vê, é até uma coisa assim, meu pai, ele teve uma diversidade, vamos supor, numa questão de uma obra em São Paulo, né, muito grande, que ele estava fazendo, e ele falou: olha, eu vou ter que começar do zero de novo, e veio para Praia Grande para fazer isso, né? Então, nesse período, eu tive que estudar na época era o crédito educativo pela Caixa. Então, eu terminei meu curso, os 3 últimos anos, que foi bastante, né? Porque 2, ele falou: você vai ter que parar a faculdade. Eu falei: eu vou tentar o crédito educativo, e eu consegui. E você vê, eu fiquei na faculdade, né, até o final, e consegui chegar aqui e trabalhar pelo menos como corretora, né, na área imobiliária, e me deu essa parte, sempre falo, que acabou me dando como se diz, uma experiência, porque quando eu trabalhei como corretora para ajudar ele, o que aconteceu? Eu ia nos prédios visitar apartamento e eu não sabia nem para onde olhar, porque na verdade você ficava assim: nossa, mas e essa parede, isso e aquilo, entendeu? Tipo,
Me estranhava toda aquela situação daquele apartamento, mal projetado, mal resolvido, sem sacada. Então, esse período ele foi muito assim, tipo, como que a gente fala, fazendo um laboratório praticamente. Então, quando eu comecei, veio esse meu primeiro cliente, eu falei, puxa vida, é isso, não fazer nada do que está aí, porque eu não sei porquê, Praia Grande, as pessoas que construíram aqui, fizeram todos os prédios sem sacadas, tendo uma vista maravilhosa para aproveitar, nunca fizeram sacada, diferentemente de Santos, que tinha uma arquitetura já moderna, né, na época, que veio de longe. Então, mas aqui não tinha. Então, quando optou essa oportunidade, já, por exemplo, prédio de 3 andares, já fiz uma sacada em L, entendeu? E aí foi, porque você tinha que se inovar. Fiz muita coisa fora, mas foi engraçado, porque, na verdade, como eu tinha muita coisa aqui, com a empresa do senhor Nestor Mazotti, a gente foi assim, como se diz, de vento em popa. Fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí me avolumou o serviço aqui. Aí me aparecia coisas fora para fazer. Eu fiz sede de fazenda, mesmo do Nestor Mazotti, fiz em Goiás, acho, Primavera, em Goiás. E fiz até várias sedes de fazendas, sítios, mas eu não saía daqui. Eu, assim, Praia Grande, porque eu tinha muita coisa, então eu tive aquela... tipo um insight, assim, falar assim, gente, eu vou deixar de atender 10 para atender 1, entendeu? Em outro município. E era muito confuso essa operacional, e eu preferi atender aqui. Então eu tive muito serviço, muitos construtores e executei muita coisa. Eu estava aqui desde 1981, né? 1981, como eu disse, né, foi difícil o começo. Essa parte, trabalhei praticamente de corretora, até cheguei a tirar Cresce e tudo na época, trabalhei assim. E depois, quando começou a parte mesmo de desenvolver a arquitetura, começou os primeiros projetos, né, eu passei mais ou menos uns 7, 8 anos trabalhando só para terceiro, nunca fiz nada para mim. Aí, em 1991, eu fiz o meu primeiro projeto, que a gente se juntou, eu e meu irmão, e mais um sócio, e começamos a Terral, então a Terral Construtora. E esse foi o meu primeiro projeto, assim, em 1989, da parte da Terral Construtora, eu como construtora já. No começo da construtora, né, eu sempre fui mais dedicada à parte dos projetos mesmo, né? A parte de projetos sempre foi minha, a parte executiva sempre ficou mais com meu irmão. Essa parte executiva a gente foi evoluindo, é claro, começou com 3 andares e foi evoluindo. Mas foi um desafio muito grande, porque sempre teve muito receio, né, de você enveredar para a parte da construtora em si, porque a responsabilidade, assim, era outra, né. E ao mesmo tempo ia emparelhando os projetos com outros construtores. A Terral, ela vem de lá, de 1994, eu acho, que foi o primeiro projeto nosso. Casei, tive 2 filhos, um faz arquitetura agora, é o Pedro, né, que é o mais novo, já está com 24 anos. E a menina, ela também fez engenharia civil, né, e é a mais velha. Se formou e é isso, assim, mas demorei bastante para fazer a família em si, porque me dediquei bastante à parte do trabalho. A Terral é tudo, né? Porque a gente começou do zero, né? Quando locamos esse espaço aqui, nós locamos ele, né? Porque era uma casa antiga de veraneio, de uma pessoa
de Santos, né, São Antenor. E ele locou para nós e a gente se estabeleceu aqui. Depois de alguns anos, ele resolveu pedir o imóvel. E a gente fez uma proposta para ele e acabamos adquirindo o imóvel, né? Fomos ficando por aqui e estamos aqui nesse mesmo local, desde a época que nós locamos até agora, por todos esses anos. Hoje a gente tem ali na Avenida Guilhermina, em frente ao Extra, né? A gente tem um estudo já na fase final, né? Se tudo der certo, ainda tem lançamento para esse ano, né? De um empreendimento muito bacana, de apartamentos de 3 dormitórios, né? Com uma área de lazer muito completa, bem completa mesmo. Temos outro lançamento que estamos previsto também, que já tem estudo de projeto, né, no Canto do Forte. Temos algumas coisas e ainda temos que o residencial Guaí, de frente para o mar, que é um prédio que chamou muita atenção porque ele ficou bastante diferenciado assim, fachada, em conteúdo, não sei. É bom conhecer ele porque ele é bastante diferenciado mesmo. E ainda nós temos unidades ali, né, que estamos vendendo. Tem bastante coisa ainda pela frente aí. Estamos entregando também um empreendimento esse ano, né, que está nesses próximos 30 dias ele vai ser entregue, que é o residencial Acauã. Crescemos, né, assim, tipo, invertemos para a parte de construtora e crescemos. Eu agradeço a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade de ser o que a gente está sendo hoje, né? E a gente deve, assim, também a parte política, inclusive, né, da época que resolveu investir no município, fez um trabalho muito grande. Algumas pessoas, né, tipo o Alberto Mourão, que foi nosso prefeito por bastante tempo, né? E fora esse tipo de agradecimento, eu agradecer também o meu primeiro pessoa que falou assim, não, eu acredito em você, né? O primeiro projeto que foi da Mazotti, construtora, que hoje está numa outra cidade do interior, não está mais aqui, né, como empresa. Agradecer também que a gente fez um livro, né? Então, um livro assim da trajetória da Terral Construtora, né, e da arquiteta, né, na verdade. Então é uma mescla entre tudo que foi feito do projeto que está aqui exposto, né, e esse projeto da galeria. Então é para homenagear assim um pouco a cidade em si, né, os construtores, porque foram batalhadores, entendeu, em participar da construção da cidade, do projeto novo da cidade. Todo mundo, investiu na cidade, né, os construtores, nós investimos, e eu fui abençoada, assim, em termos de fazer projetos e dar certo e ter um pouco de pegada diferente, e é isso que é a história da Terral, a minha história, a história do meu irmão, a história do meu pai também, que começou aqui. É bastante coisa. Então vai ser um trabalho grande que desenvolveu ao longo dos anos aí.